som também atrás. Irmãos, a nossa missão hoje é trazer aproximadamente 1.500 anos de história em pouco mais de uma hora. É um desafio e tanto. Meu pastor acabou de jogar sobre mim uma responsabilidade imensa. Mas, como a missão foi dada, nosso objetivo hoje é fazer uma abordagem apenas histórica. Nós vamos começar e entregar no final desse culto os pré-reformadores, para que o outro palestrante ele já comece a partir dos pré-reformadores. Então nós vamos fazer uma abordagem histórica. Na verdade será uma breve história do cristianismo, como vocês estão vendo nesse slide de abertura. Como eu falei, não são mais de 1000 anos de história. Então muitas coisas vão ficar de fora. Não tem como você narrar todos os fatos aqui. É apenas um recorte histórico. É um recorte dos principais eventos desse período. E a análise que nós vamos começar a fazer, irmãos, é como um pequeno número de pessoas da Palestina do primeiro século tornou-se a maior religião do mundo. Nós fazemos parte do cristianismo, nós fazemos parte da igreja, então é importantíssimo conhecer nossa própria história. De onde viemos? O que aconteceu? Quais elementos contribuíram para a reforma protestante? Como a igreja chegou no estado onde está? Antes de tudo, é preciso entendermos o que aconteceu naquelas páginas em branco que tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você aí, já se perguntou o que aconteceu naqueles 400 anos entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus? Já se perguntou? Pois é, então aperte os cintos. Nossa viagem em direção à Palestina do 4º século antes de Cristo começa agora. E nós vamos fazer o nosso estudo como se fosse a leitura de um livro. Nós vamos capítulo a capítulo. E o primeiro capítulo da nossa história, o Mateus vai colocar o slide 2, tem como título A Plenitude dos Tempos. A região da Palestina, irmão, sempre foi um lugar muito importante. Rotas comerciais, os impérios que estavam ao redor estavam de olho naquela região da Palestina. E no século IV a.C. surge um personagem que você já deve ter ouvido falar na escola ou em filmes, que foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Pode passar o slide 3, Mateus. Só para você ter uma ideia, esse conquistador foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Só para você ter uma ideia, Alexandre o Grande conquistou, além, como você pode ver no mapa, ó, além do Egito, bem aqui no canto embaixo, ele conquistou a Síria, a região da Palestina, a Média, a Pérsia, a Mesopotâmia, e ele vai lá para a Ásia, conquistando tudo, e chegando especialmente lá na Índia. Só que tem um detalhe, irmãos, importante que eu queria trazer nesse primeiro momento. Alexandre adota um princípio político que vai ser fundamental para que o cristianismo se propagasse no mundo. Um detalhe fundamental: a política de Alexandre era, ele invadia um local, ele conquistava um povo, porém ele não oprimia a cultura desse povo, ele não destruía a cultura desse povo, ele mesclava a cultura grega, a cultura macedônica, com a cultura dos povos locais. O que é que ele angariava com isso? Ele angariava a simpatia dos povos, ele cria laços culturais com a população local, ele adere a elementos culturais
a elementos políticos da cultura local, ele mescla religiões, ele faz o que eu considero o mais importante, irmão Ferreira, isso tudo, ele traz a língua grega para os povos conquistados. E nós chamamos esse processo de propagação da cultura grega, toda a estética, a língua, os valores filosóficos, a cultura em geral. Nós chamamos esse processo de propagação da cultura grega de helenismo. E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. E você vai perceber posteriormente que a língua grega é fundamental na propagação do Evangelho. O grego se tornou a principal língua do mundo, como se fosse o inglês hoje. O grego, ele se tornou tão importante que inclusive o Antigo Testamento teve que ser traduzido para a língua grega. E aí essa tradução dá-se o nome de Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Então, para o cristianismo, irmãos, a língua grega definitivamente é a maior marca, é o maior legado deixado pelo helenismo, é o maior legado deixado pela propagação da cultura grega. Alexandre morre em 323 a.C. E logo depois da morte de Alexandre, estou falando aqui a grosso modo, irmãos, o Império Grego ruiu, cai, e surge um outro império no lugar dele, um outro grande império. Que império é esse? O Império Romano. E o Império Romano trouxe uma cultura política como nós nunca havíamos visto na face da terra. O Império Romano trouxe infraestrutura, trouxe construção de estradas, o que fez com que todo o império fosse unificado. Havia mobilidade, as pessoas podiam se deslocar com liberdade e tranquilidade até os rincões do império. O Império Romano nasce sob uma filosofia de organização muito forte e um espírito prático. Eles pensavam assim, os romanos: se eu quero conquistar, eu preciso de vias rápidas, eu preciso de estradas, eu preciso levar o meu exército para a fronteira, então eu preciso de um conjunto, de uma infraestrutura muito forte, e eles construíram isso. Conforme o império avançam as estradas, avançam as comunicações e a segurança do tráfego. Quando nós chegamos na época de Jesus, os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Esse mar que está aí, ó, próximo do Egito, como você está vendo o mar. Mare Nostrum, o mar é nosso. Os romanos diziam: o mar Mediterrâneo é um lago romano. Eles estavam querendo dizer que as estradas eram seguras, mas não só as estradas, a navegação romana, a navegação no Mediterrâneo também era segura. E esse foi um fator muito importante para que o cristianismo surgisse. As pessoas pudessem caminhar por todo o império, pudessem não só caminhar, mas também navegar, levando o evangelho a todos os lugares. Outro fator que eu queria ressaltar aqui, irmãos, que por causa do helenismo, o judaísmo ficou fracionado. Havia aqueles que concordavam com a mistura do judaísmo e helenismo, e havia aqueles também que não concordavam. Havia aqueles que eram favoráveis e aqueles que não concordavam. Então, o judaísmo nessa época estava fracionado. Então nós temos 3 acontecimentos importantes antes de entrarmos na história do cristianismo, para chegarmos na plenitude dos tempos de que fala Paulo em Gálatas 4:4. 3 acontecimentos. Primeiro, Alexandre o Grande traz unificação da cultura através do helenismo e a língua grega para a Palestina. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, segurança do tráfego, mobilidade, estradas para que o evangelho fosse levado a todas as pessoas do império. E terceiro, o judaísmo estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que Paulo vai chamar lá em Gálatas 4:4 de a plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, quando todo o contexto mundial, político, religioso, econômico, estava preparado para receber o Filho de Deus. E Paulo vai abrir a carta aos Gálatas dizendo: e
na plenitude dos tempos veio o Filho de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: o contexto estava preparado, as condições necessárias para que Jesus viesse e o Evangelho fosse pregado, com uma língua universal, o grego, com as estradas, a mobilidade, as pessoas podendo caminhar no Império Romano, levando o Evangelho, e além disso, o judaísmo enfraquecido. Esse era o momento, o contexto, as condições certas para ser anunciado. Fechamos o primeiro capítulo do nosso livro e vamos entrar agora no segundo capítulo. E o segundo capítulo, Mateus, tem como título A Igreja em Jerusalém. Contexto preparado, condições certas. Jesus veio ao mundo, fez sinais, maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, reuniu-se com seus discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será condenado, quem não crê, aliás, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pregai o Evangelho a toda criatura. E a igreja começou em Jerusalém. E qual era a ideia dos discípulos? Os discípulos, no começo, eles tinham uma ideia de que o Evangelho era só para judeus, era só para os filhos de Israel. Jesus era o Messias esperado pelos filhos de Israel. A ideia dos apóstolos era essa. Na mentalidade deles, Jesus era só para os judeus. Porém, dois acontecimentos são importantes para a mudança dessa mentalidade, meu irmão. Dois acontecimentos. Primeiro, o entendimento de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele teve uma visão. Deus colocou na sua frente um lençol cheio de alimentos impuros, e Deus disse: Pedro, coma os alimentos. E Pedro, como um genuíno judeu, falou assim: Senhor, não vou comer não, porque é alimento impuro. E foi que Deus disse: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi aí que Pedro percebeu, teve o entendimento de que o Evangelho não era só para os judeus. O Evangelho era para todos os povos, era para todas as nações. O entendimento de Pedro mudou. E o segundo fator importante foi a conversão de um homem chamado Paulo. Paulo foi fundamental. Por quê? Paulo era um judeu convicto, fariseu, ele inclusive perseguia os cristãos, matava, ele participava dos assassinatos. Então Paulo passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia, agora virou perseguido. E perseguido é um dos maiores missionários da fé cristã. Um dos maiores missionários da fé cristã para todos os povos gentios. Gentios, nós, que não somos judeus. Para aqueles que não eram judeus. Paulo ele se converte no caminho para Damasco, como os irmãos conhecem a história, e ele passa por Jerusalém. Não é muito bem aceito em Jerusalém. Vai para Antioquia, na Síria. De lá ele sai com o propósito de propagar a fé cristã. E na sua experiência ele entende que o Evangelho não deve se limitar a grupos judeus. E aí por isso que Paulo sai por todo o mundo grego. Ele vai para a Ásia Menor, vai para a Macedônia, desce para o mundo grego, e tem intenções de ir até na Espanha, de levar o Evangelho. Ele era um cidadão romano, então ele podia trafegar nas estradas, ele falava o grego, então ele conseguia pregar e plantar igrejas. Esses dois fatores foram importantíssimos. E uma nota de rodapé do nosso livro: nós sabemos, irmão Ronaldo, que Paulo foi um dos maiores missionários, se não o maior missionário da fé cristã. E isso é indiscutível. Indiscutível. Mas eu queria falar um negócio aqui, irmãos, que a história clássica deixa passar. Porque a história clássica geralmente ela foca nos personagens mais importantes. Mas eu queria dizer para os irmãos que o Evangelho começou a explodir no mundo, cresceu de modo explosivo, principalmente por causa das pessoas comuns.
principalmente por causa de pessoas como você e como eu. Paulo foi o maior missionário, indiscutível, mas o evangelho cresceu de modo explosivo por causa de pessoas comuns. A igreja nasce através de pessoas comuns. Eram os comerciantes que trafegavam nas estradas romanas e levavam o evangelho, eram as lavadeiras, eram os padeiros, eram os pequenos artesãos que tinham contato com todas as pessoas e levavam o evangelho. Então o evangelho explodiu no Império Romano graças a pessoas como você e como eu. Pessoas comuns. Amém, irmãos? Essas pessoas viajavam pelas estradas romanas levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Segundo capítulo terminado do nosso livro. Entramos agora no terceiro capítulo. E o Mateus vai passar um slide. Nós vamos ver as primeiras perseguições. Irmãos, desde o começo, os cristãos sempre enfrentaram diversos desafios. Por exemplo, Estevão e Tiago já haviam sido mortos por causa da pressão de grupos judeus. No começo, as perseguições eram apenas localizadas. O Império Romano só intervia quando tinha algum problema, inclusive naquela confusão entre cristãos e judeus, que o imperador Cláudio expulsou tanto cristãos quanto judeus da cidade de Roma. Só que em outubro de 54 depois de Cristo, sobe ao poder um homem chamado Nero. E aí, irmãos, as coisas vão começar a mudar para os cristãos. Nero começou seu governo até que muito bem. Tinha apoio, tinha base, tinha militância, ele fazia leis em favor dos povos, em favor dos pobres. Ele ajudava, mas com o passar do tempo ele foi ficando meio excêntrico. Excêntrico é um eufemismo, irmãos, é uma palavra mais leve, para não falar maluco. Ele estava doido, ele perdeu completamente o único parafuso que tinha na cabeça dele. A mania de grandeza subiu a cabeça. Ele mandava matar as pessoas apenas por discordarem das propostas políticas dele. Então, para piorar a situação, veio o grande incêndio de Roma. Em julho de 64, viu, Samuel? Um grande incêndio assolou a cidade de Roma e destruiu praticamente tudo. Durou 6 dias e 7 noites. Roma tinha 14 regiões. Vamos trazer para os nossos dias, para a nossa linguagem, 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 foram destruídos. Dos 10 destruídos, aliás, dos 10 atingidos, 3 desses bairros foram completamente destruídos, incendiados, triturados. Só 4 bairros não foram atingidos. 4 bairros de maioria cristã. E daí você já tem uma ideia do que Nero vai fazer. Começou a surgir um burburinho na Rádio Peão, irmãos, entre os moradores, de que Nero tinha tocado fogo em Roma, apesar de não existir evidência histórica de que Nero tenha realmente incendiado Roma. Não existia nenhuma evidência. Talvez Roma pegou fogo por conta das estruturas precárias, das construções precárias. Mas aí o povo começou a colocar a culpa em Nero. Ele, para tirar a suja, para tirar a culpa de cima dele, ele coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Todo mundo estava desconfiando de Nero. E assim, para afastar a suspeita, ele coloca a culpa nos cristãos. Dá-se isso, irmãos, a primeira perseguição pelo Estado romano aos cristãos. Nero emitiu um decreto em que os cristãos deveriam ser mortos. Então os cristãos foram mortos de várias maneiras. Tinham aqueles que eram colocados no Coliseu para serem devorados pelas feras,
tinham aqueles que eram açoitados até a morte, apedrejados até a morte, e tinham aqueles que era a forma de matar de Nero mais cruel. Ele colocava cristãos presos em estacas e desuntava o corpo da pessoa viva de piche e tacava fogo à pessoa viva. Então o cristão ficava pegando fogo nos jardins do palácio, ou então nas ruas de Roma, para iluminar a cidade de Roma. Então os cristãos, eles eram a luminária de Roma. Irmãos, um paralelo aí, nós somos a luz do mundo. Até na morte, nós somos a luz do mundo. Foi uma carnificina, um genocídio. Lembrando que essa perseguição não aconteceu em todo o império, né, irmãos? Aconteceu localizada apenas na cidade de Roma. Foi nesse período, nessa perseguição, onde Paulo foi decapitado e Pedro foi martirizado, nessa primeira perseguição pelo Estado romano. Chegamos ao ano 68 de nossa época. O povo não aguentava mais as loucuras de Nero, iniciou uma revolta contra ele. Nero se sentiu acuado, fugiu e depois praticou o suicídio. Porém, o decreto de Nero continuava valendo. O culto cristão, os cristãos continuavam sendo proibidos, continuavam sendo perseguidos. Porém, apesar de o decreto estar valendo, foi um momento em que a igreja começou a viver uma relativa paz, mas somente por enquanto, uma relativa paz. A igreja começou a crescer e se expandia e continuava pregando o evangelho pelo Império Romano. E agora nós chegamos ali no final do século I, por volta do ano 81, sobe ao poder um imperador chamado Domiciano. Domiciano assume o poder de Roma e a princípio o seu governo foi pacífico. Mas no final do período dele, no final da década, novamente as perseguições surgiram. A igreja estava vivendo uma relativa paz, mas as perseguições surgiram. Domiciano, irmãos, amava as tradições romanas. Domiciano, ele queria o retorno à glória do Império Romano. Então, o que foi que ele como todo imperador vaidoso, ele disse o seguinte: todos do império, ele baixou o decreto, todos do império vão prestar sacrifícios à minha inteligência. E aí os cristãos, claro, não iam se dobrar e prestar sacrifícios à inteligência de Domiciano. E ao se negarem, os cristãos entraram numa lista de persona non grata, pessoas malquistas, mal vistas do Império Romano. E aí qual era o tipo de prisão de Domiciano? Ele mandava matar alguns, mandava prender em calabouços, ou então ele exilava a pessoa em alguma ilha. Foi exatamente, irmão Juarez, nessa época em que o apóstolo João, por causa do evangelho, foi preso sob o governo de Domiciano, exilado na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos Deus deu a revelação a ele. Deus deu o livro de Apocalipse quando ele estava na ilha de Patmos. Por fim, Domiciano acabou sendo considerado um tirano para os romanos. E aí ele foi morto dentro do seu próprio palácio. E aí, mais uma vez, depois da morte de Domiciano, a gente fecha o século I e a igreja começou a gozar de uma relativa paz. Nós fechamos o primeiro século, agora nós vamos entrar no segundo século da era cristã. E o Mateus vai virar o slide e o nosso capítulo 4 do livro vai ter como título A Igreja do Século II. Chegamos ali no ano 98, virada do século, assume o poder o imperador Trajano. Trajano começou uma política muito interessante. Ele chegou e falou assim: rapaz, a gente está gastando tanto dinheiro perseguindo esses cristãos, vamos investir em algo melhor, em algo de futuro. Está perseguindo gente aí, continua proibido o culto cristão, mas o Estado romano não vai mover uma peça para matar cristão. Foi então que Trajano fez esse decreto. O cristianismo continuava sendo proibido, porém ele não ia
se esforçar para matar cristão. Não deveria, na visão dele, haver um esforço do Estado romano para matar cristão. Amém, irmãos? Então a igreja, na virada do século, estava vivendo uma relativa paz, né? Por enquanto, relativa paz. Mesmo assim, irmãos, mesmo no tempo de relativa paz, nós temos notícia do martírio de muitos cristãos. Só para vocês terem uma ideia, como por exemplo no ano 107, comecinho do século II, Inácio de Antioquia foi entregue às autoridades para ser martirizado. E pouco antes da sua morte, ele foi convidado a negar a Jesus. E olha o que Inácio de Antioquia, irmãos, disse. Ele falou assim: ó, o meu amor está crucificado. Eu sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. O cabo era crente, meu irmão. Eu sou trigo e as feras hão de moer-me, para que eu seja apresentado como sacrifício, como limpo pão de Cristo. Outro registro que nós temos, irmãos, é o de Policarpo, que era bispo de Esmirna, que também foi entregue às autoridades, e ele já era um senhor de idade, já era um ancião. Ele foi também convidado a negar a Jesus, convidado a abandonar a Cristo. E olha o que ele diz, irmãos. Isso tudo, irmãos, está registrado em fatos históricos, tem livros disponíveis para vocês pesquisarem sobre a era patrística. Olha o que ele disse: eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? Terminou de falar, foi queimado vivo. Mas era crente. No ano de 165, segunda metade do século II, Justino Mártir, que era um dos maiores mestres da fé cristã, também foi martirizado por causa da fé. Então a igreja, no começo de tudo, enfrentou grandes desafios, irmãos, grandes perseguições. O sangue dos mártires, e que é importante ressaltar isso, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. E por causa do sangue daqueles homens que lá nas arenas decidiram não negar Jesus, nós estamos aqui para a glória de Deus. Por causa da perseverança daqueles homens, todos nós que estamos aqui nessa noite somos o fruto daquela semente plantada por homens que foram devorados, foram queimados e serviram de luminária nas ruas romanas. Glória a Deus. Fechamos o 4º capítulo, entremos no 5º capítulo e tem como título A Defesa da Fé. Como eu havia falado antes, irmãos, por causa daquele decreto de Trajano, de que ele não ia se esforçar para matar crente, a igreja começou a viver uma relativa paz. Havia algumas perseguições, denúncias, mas a igreja teve a oportunidade de crescer, se expandir, prosperar e se tornar muito numerosa, muito numerosa. Mas aí começaram a surgir outros problemas. A igreja estava em paz agora, não tinha perseguição, mas a igreja no século II começou a ter alguns problemas. E o principal problema foi o surgimento das heresias. Por isso eu coloquei aqui, o livro Contra as Heresias de Irineu de Leão. Os cristãos começaram a crescer, só que não havia uma organização. Cada igreja tinha o seu próprio domínio, não havia uma centralidade. E aí várias ideias contraditórias, irmãos, começaram a surgir dentro do cristianismo. Uma dessas heresias, por exemplo, foi o gnosticismo, que afirmava o seguinte: Deus não poderia criar coisas materiais. Por quê?
Porque a matéria é má, a matéria é ruim. Então Deus não pode criar aquilo que é ruim. Então esse Deus aí não é o Deus da Bíblia, é um demiurgo, é um Deus menor. Amém, irmãos? Só que aí os cristãos pegaram o gnosticismo grego, porque essa é uma ideia grega, pegaram o gnosticismo e criaram o gnosticismo cristão. Criaram uma divisão entre o Antigo Testamento e o Novo. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus punitivo. E o Deus do Antigo Testamento era um Deus de amor, um Deus pregado por Jesus. Essa é uma ideia equivocada, irmãos. Porque hoje a gente escuta algumas pessoas ainda trazendo essa separação. Não há separação nenhuma entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala acerca de Jesus, e o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que tem no Antigo Testamento. Então os gnósticos cristãos criaram essa distinção. Tinha um Deus mau e um Deus bom. Eles acreditavam que Jesus e Deus não tinham a mesma natureza, que Jesus não era Deus de fato. Portanto, Jesus não tinha divindade nenhuma. E a pessoa que mais exemplificou esse ensino gnóstico foi um cidadão chamado Marcião. E essa heresia ficou conhecida como marcionismo. Os seguidores de Marcião acreditavam que o Antigo Testamento tinha que ser desprezado. O Antigo Testamento não serve para nada. Nós só temos que nos ligar ao Novo Testamento. E outra coisa, todo tipo de judaísmo tem que ser afastado, tem que ser desprezado. Nós não queremos nenhum tipo de judaísmo. E diante disso, irmãos, diante das heresias que surgiram no século III, a igreja precisava ter alguma reação. A igreja não poderia ficar parada vendo as heresias tomarem de conta, destruírem a essência da igreja, destruírem a base. Então a igreja precisava de uma reação, e ela precisava se organizar. Foi aí que ela começou a se defender, foi aí que começou a surgir os apologetas, aqueles que trabalhavam na defesa da fé. E a igreja começou a dar uma resposta. E a igreja se organizou, irmãos, em 3 principais respostas. E a primeira resposta, o Matheus vai dar o slide, a primeira resposta foi a formação de um cânon. Naquele tempo, irmãos, no Novo Testamento não havia sido formado ainda. A Bíblia era apenas o Antigo Testamento. Os cristãos se baseavam apenas no Antigo Testamento. E por causa da heresia, houve uma necessidade de organizar o Novo Testamento. Praticamente, para a igreja primitiva, Escritura era o Antigo Testamento. E os apóstolos, irmãos, não escreveram com o intuito de criar um Novo Testamento. Como se fosse assim, vamos fazer uma reunião aqui, os apóstolos, vamos criar um Novo Testamento, viu? Não foi assim. Não houve uma organização no intuito de criar um Novo Testamento, mas isso foi acontecendo de modo natural, lento e gradual. Isso foi acontecendo, os apóstolos iam escrevendo, e todos os escritos cristãos iam sendo reconhecidos e validados pelas autoridades da igreja. Então com aquilo eles iam formando esse cânon, esse Novo Testamento. Então algumas pessoas, de modo errado, acreditam que houve uma reunião, e nessa reunião o imperador Constantino chamou todos os bispos e disse assim: vamos agora escolher os livros do Novo Testamento. E aí escolheram, e é esse livro que a igreja, que os crentes agora, os cristãos, vão ter que seguir. Não foi dessa forma, irmãos. Simplesmente os cristãos iam recebendo os escritos e iam validando esses escritos. Quando chega o final do século IV e existe um concílio e eles definem o cânon, na verdade não foi uma definição, foi uma constatação daquilo que as igrejas já faziam desde o início do primeiro século, desde o final do primeiro século.
foi apenas uma constatação dos escritos que a igreja aceitava. E a formação do cânon foi esse processo lento e gradual que partiu das igrejas, não partiu de uma autoridade central, não partiu de um imperador, não partiu de uma liderança, partiu das igrejas junto com uma ação do Espírito Santo. Por isso que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Isso validado e partiu da igreja. E a igreja começou a organizar os livros que já eram reconhecidos como autoridades por todos os cristãos. E no século II, irmãos, os 4 evangelhos, o livro de Atos e as cartas de Paulo já eram reconhecidas como autoridade divina. O cânon já estava começando a ser organizado, pegando todos os escritos e organizando. Outra resposta da igreja, irmãos, foi o credo apostólico. O credo. E o credo, irmãos, que é uma palavra latina que significa eu creio, é uma afirmação, de fé, é uma afirmação teológica, não é uma oração. Veja, quando os cristãos elaboraram o credo, eles elaboraram como afirmação de fé, afirmação teológica, é um resumo teológico. E no século II nós já temos o credo apostólico todo completo. Era preciso estabelecer um credo, dizer, nós cremos nisso, para lutar contra as heresias. E como era o credo apostólico do século II? Era dessa forma, irmãos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Atentem para esse detalhe: na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Não é uma reza, não é uma oração, é uma afirmação de fé. E a igreja precisava mostrar naquilo qual era o sentido da crença dela. E a terceira resposta, irmãos, foi a apostolicidade. Porque naquele tempo todo mundo dizia que tinha verdade. Os discípulos de Marcião diziam assim: nós temos a verdade. Os gnósticos cristãos falavam: não, nós temos a verdade. E a igreja precisava de uma resposta. Então a igreja falou assim: bem, nós temos aqui os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, e temos os Atos dos Apóstolos. Nós somos e fomos ensinados por aqueles que andaram com Jesus. Então a nossa igreja, ela é apostólica, porque nós estamos debaixo da doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Então é nesse momento, irmãos, essa luta contra as heresias, e atenção para esse detalhe que eu vou dizer aqui, surge a Igreja Católica Antiga. Não confundam com a Igreja Católica Apostólica Romana, que só vem depois. E também não levem o termo católico como nós conhecemos no contexto atual. Católico é uma palavra grega que significa universal. Universal. Então surge, por que é universal? Porque a igreja precisava lutar contra as heresias e precisaria haver uma união, uma unidade entre as igrejas, uma conversa, estabelecimento de um credo, a apostolicidade e a formação de um cânon sagrado para lutar contra as heresias de morte. Então eles criaram a Igreja Universal Antiga. Uma igreja só. Era uma igreja só, unidas sob a autoridade da Escritura, da doutrina dos apóstolos e o credo. Que
que eles acreditavam? A crença. Qual era o conjunto de crenças teológicas deles? Vale ressaltar, irmãos, que a organização inicial da igreja, isso aqui também é um detalhe importante. A organização inicial da igreja não foi para obter, irmão Renê, um poder central. Não foi para obter um poder para si, criar uma autoridade central, tipo uma igreja que fosse proeminente e essa igreja mandasse em tudo e tivesse lá um bispo e esse bispo fosse o chefe da igreja, fosse o substituto de Jesus. Não, a intenção não era essa. A intenção era responder às heresias, para que a igreja pudesse se posicionar diante dos desafios daquele tempo. Nessa época surgiram os grandes mestres, como Irineu de Leão, naquele livro anterior que eu coloquei o slide. Irineu de Leão, surgiu Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, homens de Deus que foram essenciais para responder às heresias. Fechamos mais um capítulo, entramos no outro capítulo do nosso livro, que tem como título As Grandes Perseguições. Se vocês achavam que as perseguições do primeiro século eram terríveis, agora vocês estarão diante das piores perseguições da história do cristianismo. Durante o século II, a igreja viveu uma relativa paz. Vocês lembram como eu falei isso? Ela cresceu, se organizou como uma igreja unida, uma igreja universal, organizou o cânon, organizou o credo, mas tudo estava prestes a se transformar. Tudo estava prestes a mudar, porque quando a gente entra no século III, a igreja viveria as piores perseguições de sua história. E o terceiro século, o início do quarto, é o período das grandes perseguições. Elas foram implementadas por dois imperadores, Décio e Diocleciano. E essas perseguições, irmãos, são importantes sob o ponto de vista histórico, porque ocorrem em todo o império. Não é mais uma perseguição sistematizada, ou na cidade de Roma, ou em algum lugar. A perseguição agora é sistemática em todo o império. Agora o Império Romano sai à caça como um leão faminto em busca da sua presa, e as suas presas eram os crentes. Décio baixa um decreto em que todos os moradores do império adorassem aos deuses romanos. Só não morria quem apresentasse um certificado. Está aqui o certificado: eu adorei aos deuses romanos. Quem apresentava estava salvo. Nessa época, muitos crentes foram martirizados porque não tinham certificado, claro. Mas ainda, essa de Décio não foi a pior perseguição ainda, irmão Doris. Não foi ainda. A igreja ainda estava prestes a viver a pior de todas. A pior de todas. No final do século III, reinava em Roma o imperador Diocleciano. Esse camarada era terrível. Ele foi o cara que organizou, o Mateus vai dar o slide, organizou o império em 4 partes. Não é o cara que dividiu o Império Romano do Oriente e Ocidente, não. Ele criou uma tetrarquia imperial. 4 partes, 4 imperadores. Foi o momento em que o Império Romano tinha 4 imperadores. O Império Romano estava começando a se desagregar lentamente com a invasão dos povos germânicos. Então, havia, grosso modo, 4 imperadores ao mesmo tempo. E um desses imperadores que comandava uma dessas tetrarquias era Constâncio Cloro, pai de Constantino. E daqui a pouco a gente vai falar dele. Daqui a pouco a gente vai entrar no Constantino. Então, sob o governo de Diocleciano, surge a pior perseguição de todas. A mais terrível, a mais genocida, a mais destruidora, cruel. O imperador, irmão, sabendo do poder da palavra, sabendo o poder do Evangelho, exige que os manuscritos cristãos, aquele cânon que eu falei agora há pouco, os manuscritos deveriam ser destruídos, queimados numa fogueira, e assim cortar pela raiz aquilo que é a força nossa. A nossa força, irmãos, é a palavra de Deus. A força do cristianismo é a palavra de Deus.
Sem o cristianismo, sem a palavra de Deus, não existe cristianismo. Sem a palavra de Deus, você pode ter um grupo de rituais, mas você não tem cristianismo. Ele foi na raiz do negócio. E aí tudo isso começou nos exércitos romanos, nas legiões. Havia uma discussão se os cristãos poderiam participar dos exércitos, já que eles eram cidadãos romanos. Então, num certo momento, os soldados romanos estavam deslocados para uma dessas fronteiras, quando estavam aquelas guerras de expansão do Império Romano, e os soldados romanos começaram a sacrificar os deuses romanos. E os cristãos, os soldados cristãos, negativo, eu só adoro a Deus vivo. E aí o que foi acontecer? Os soldados que estavam adorando aos deuses romanos perseguiram e mataram os soldados cristãos. Esse foi o estopim para uma grande perseguição, onde Diocleciano determinou que todos os cristãos do Império Romano deveriam ser perseguidos, mortos, as igrejas destruídas, os livros queimados. Foi o pior momento da igreja desde que ela surgiu. Foi a pior perseguição de todas. Praticamente, irmãos, 300 anos onde a igreja nunca teve realmente paz, onde a igreja nunca teve um momento de paz. Mas aí as coisas começam a mudar. As coisas estavam prestes a mudar. Vários conflitos na política romana começaram a acontecer, o que fez com que Constantino, que era imperador de uma dessas áreas, ele herdou do pai dele essa área, e pensou o seguinte: agora vai ser tudo meu, vou chegar lá e vou invadir Roma para ser tudo meu. Eu não quero só um pedaço de terra, não. Eu quero é tudo. Eu quero é tudo. Então, Constantino ameaçou, juntou seus exércitos e estava perto de invadir Roma. Quando ele teria tido uma visão, onde o Deus cristão mostrava ali um sinal, e falou: sobre esse sinal vencerás. Era um sinal da cruz. Então ele coloca a cruz nos escudos do exército dele, invade Roma e conquista Roma. E esse fato, irmão, não estou nem entrando na questão se era verdadeiro ou não. Esse fato foi relatado por um dos maiores historiadores da igreja, Eusébio de Cesareia. Falou que colocaram a cruz nos escudos e invadiram Roma e conseguiram vencer os exércitos lá de Roma. E aí Constantino toma o poder e se transforma no imperador de todo o império. Não havia mais tetrarquia, agora o dono de tudo é o imperador Constantino. E Constantino nutria uma simpatia pelos cristãos, porque a mãe dele era cristã. Ele tinha vencido a guerra alegando que teria sido por força do Deus cristão. E depois dessa experiência, Constantino teria se tornado mais benevolente com os cristãos. Então, logo após aqueles 300 anos de perseguição, os cristãos encontraram um imperador que seria benevolente. Então, finalmente, no ano 313, Constantino assina o Edito de Milão. E no Edito de Milão ele diz assim: o culto cristão agora é livre. Os cristãos podem cultuar onde quiserem, podem abrir igreja, liberdade para todos os cristãos. A partir de agora, a igreja poderia viver em paz. Por enquanto, a igreja não é a igreja oficial do império. Por enquanto, ela tem liberdade para cultuar. Mas no final desse século, ela se torna a religião oficial do Império Romano. E agora, irmãos, como a igreja vai reagir a essa liberdade? Uma igreja que antes era formada por pobres, mas agora ela vai fazer parte do Estado. Uma igreja que antes era feita por pessoas simples, agora a elite vai começar a fazer parte dessa igreja. Como será que essa igreja deve reagir? Como será que ela vai reagir? Será que essa igreja vai permanecer pura? Quais serão as consequências depois da conversão de Constantino? Isso nós vamos ver agora, irmão. Quando a igreja de Roma, de todas aquelas igrejas do Império, quando a igreja de Roma vai ter ascendência sobre as outras, e quando essa igreja vai se tornar uma igreja imperial.
uma igreja aliada ao Império Romano, uma igreja do Estado. Irmãos, você concorda que igreja e Estado devem andar separados? Você concorda que as duas coisas, uma não tem nada a ver com a outra, igreja e governo, uma não tem nada a ver uma coisa com a outra? Nós concordamos. Nós concordamos que o Estado precisa ser laico. Afinal de contas, a laicidade é um princípio defendido pela Reforma Protestante. Eu estou falando de laicidade, não estou falando de laicismo, que seria o extremismo, né? Seria a ideia de evitar a participação política de cristãos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o Estado não deve ter uma religião oficial. O Estado defendeu o religião, de forma alguma. Bom, então houve um tempo em nossa história, irmãos, em que a igreja se tornou a igreja oficial do Estado romano, a igreja imperial, onde o relacionamento entre cristianismo e Estado foi tão íntimo que trouxe grandes consequências para a nossa história. E agora nós estamos, irmãos, no ano 324, e agora Constantino é o imperador de todo o Império Romano. Ele se achava, irmãos, no direito de estabelecer regras políticas para o império, ele era o imperador, claro, mas ele se achava no direito de estabelecer regras para a igreja. Só que Constantino, ele também não tinha essas regras todas, porque ele também fazia culto pagão. E aí quem é que tinha coragem de chegar para Constantino, o imperador, e dizer assim: imperador, vem cá, ele está em pecado, ó, vai ser disciplinado. Quem é que tinha coragem? Então Constantino estava impondo àquela igreja de Roma uma mistura de elementos do cristianismo e elementos do culto pagão romano. As vestes talares, os nomes, a hierarquia. A antiga religião romana dos pagãos chamava o líder máximo da religião deles de Pontifex Maximus. E aí então o bispo da igreja de Roma vai ser chamado o Sumo Pontífice, que é a mesma coisa, o Pontifex Maximus. Então o Constantino, ele se achava no direito de chegar e determinar as regras da igreja. É evidente, irmãos, que a aproximação igreja e Estado traria grandes transformações. E a principal transformação é que o cristianismo não é mais perseguido. Imagina só a situação: você é perseguido por 300 anos, cristãos mortos, torturados, livros queimados, igrejas destruídas, e agora o imperador se converte. Claro que, imagina a maioria dos cristãos daquela época, e viu que pensaram assim: glória a Deus, Deus trouxe para a gente um momento de alegria, o imperador se converteu. A igreja agora começou a se relacionar com Constantino com bons olhos, abriu espaço para que surgisse a teologia oficial, a tradição, a pedagogia da igreja, tudo ligado ao Império Romano. Abriu espaço para que surgisse essa teologia favorável ao Império. E o nosso foco aqui, irmãos, não é discutir sobre a sinceridade da conversão de Constantino. Vários historiadores até falam que ele tinha uma relativa sinceridade, só que talvez ele não conhecesse o Evangelho a fundo. Ele até incentivava os concílios, mas ele não se envolvia em debates por pura ignorância do ponto de vista teológico. Ele começou a se envolver, irmão, na construção de templos. Ele se envolveu na construção de templos, da Basílica de São Pedro, que é a primeira, essa segunda, que é a atual, que é da época da Reforma, tiveram como arquitetos Leonardo e Michelangelo. Ou seja, Leonardo e Michelangelo. Então, a Basílica de São Pedro, da época de Constantino, a antiga, ela foi destruída e essa atual foi construída em cima. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem. Dá para entender, irmãos?
a gente está seguindo aqui uma linha cronológica. Então ele construiu o templo, se envolveu na construção da basílica, logo depois que se tornou o imperador Constantino, resolveu mudar a capital. Ele mudou a capital, ele queria trazer a velha glória do Império Romano. Ele achava que a cidade de Roma não era mais estratégica, não era mais bonita, não era mais interessante. E aí ele foi lá na cidade de Bizâncio, lá onde hoje é a Turquia, em Istambul. Foi lá na cidade de Bizâncio, e aí ele fundou lá uma nova capital. E Constantino deu o nome a essa capital de Constantinopla. Em homenagem, ele deu o próprio nome à cidade. Mas quais os impactos dessa conversão de Constantino para a igreja? Além da liberdade de culto, que nós já vimos anteriormente, uma das principais transformações da conversão de Constantino foi na liturgia dos cultos, na organização. Porque durante 300 anos os cristãos se reuniam aonde, irmãos? Em sepultura, caverna, em pequenos grupos, nas casas. Mas agora o cristianismo está legalizado, está livre. Começaram a surgir os grandes templos, começaram a surgir as basílicas, as grandes construções. Sabe por quê, irmãos? Uma igreja onde o imperador fosse frequentar, não podia ser uma igreja numa sepultura, não podia ser uma igreja numa caverna, tinha que ser uma igreja imponente. E o sacerdote tinha que estar vestido com as vestes imponentes. Toda a hierarquia tinha que estar com a hierarquia imponente, o censo. Toda a estrutura da igreja tinha que ser imponente para o imperador frequentar essa igreja. A liturgia foi transformada, os incensos começaram a ser usados, os ministros começaram a usar vestimentas. Houve uma grande mudança daquela comunidade de Roma, que antes era uma comunidade piedosa, agora estava se amalgamando, se misturando com os princípios do paganismo romano. O bispo de Roma, irmãos, não é mais o bispo que trata apenas de questões espirituais. Agora o bispo de Roma, ele passa a tratar de questões políticas, de questões civis, de questões temporais. Ele não tinha mais só o poder temporal, que a gente vai ver na Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica, ela tem o poder espiritual e tem o poder temporal, o poder político. Ela tem os dois poderes. O bispo de Roma não era mais só um líder espiritual, agora ele era um líder político. Os poderosos de Roma passaram a se envolver na igreja, e essa igreja passa a se relacionar mais com o Estado. A igreja cristã de Roma passa a imitar os costumes do Império Romano, não só nos cultos, mas nas vestimentas, nas estruturas, nos templos, na hierarquia. E para muitos irmãos, a conversão de Constantino e a maior proeminência, a maior evidência da igreja de Roma era vista com bons olhos. Mas teve uma galera que começou a reagir. Quando essa galera começou a ver o cristianismo se misturando com os elementos do culto romano, eles começaram a reagir. Então seria o embrião, o primeiro embrião da reforma protestante. Eu não estou falando, a gente não está falando aqui de pré-reformador ainda não, mas seria o embrião da reforma protestante. E um desses movimentos foi o monasticismo, que o Mateus vai mudar agora. O monasticismo, os monges. Os monges, como nós conhecemos, não surgiram nessa época, por volta do século IV. Mas o monasticismo do Oriente começou a ganhar força nesse período, porque tinha uma galera que começou a olhar aquela igreja que era perseguida lá de Roma, começou a olhar e, rapaz, não vai dar certo. Ih, rapaz, o negócio ali está meio esculhambado, está meio misturado. Percebendo esse envolvimento da igreja com o Império Romano, eles se afastaram da igreja, eles iam para o deserto, fugiam para o deserto e começaram um movimento intitulado monasticismo. Os monges, os críticos dessa união igreja-estado. E a palavra monge significa uma pessoa solitária. Então eram pessoas que andavam sozinhos,
no deserto, buscando uma vida simples de oração, não queriam muita pompa, nem participar dos templos gigantescos, nem participar da hierarquia, nem frequentar o mesmo lugar onde o imperador romano, o Império Romano que havia perseguido os cristãos, também frequentava. Então essa galera começou a frequentar os desertos, fugir para o deserto, abandonou Roma e fugiu para o deserto. Aos poucos foram surgindo os monastérios do Oriente, não os monastérios do Ocidente, como nós conhecemos, mas os monastérios do Oriente. Veja bem, ainda não estamos falando dos monges do Ocidente, como nós conhecemos, é que vão ter um impacto no final do Império Romano do Ocidente. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém. Podemos continuar? O Mateus vai passar por o próximo slide, será o próximo capítulo do nosso livro. Um outro movimento de reação seria o embrião da reforma, o embrião, a Gênesis. Não é pré-reformador ainda, irmãos. Os donatistas. Enquanto os monges fugiam para o deserto, irmãos, porém eles mantinham um certo vínculo com a igreja de Roma, uma certa unidade da igreja de Roma. Eles fugiam, mas mantinham uma certa ligação. Só que havia uma galera que dizia que a igreja se corrompeu, a igreja está corrupta e nós vamos romper com a igreja. Eles diziam assim: nós somos a verdadeira igreja. Então vários movimentos com esse pensamento surgiram naquele período, mas um dos principais movimentos foi o donatismo. Donatistas eram seguidores de um cristão chamado Donato. E o principal argumento teológico deles era porque eles diziam que a igreja havia se corrompido, a igreja virou uma igreja Nutella, e eles queriam uma igreja raiz, nada de igreja Nutella. Tudo aquele movimento que eles desprezavam no Império Romano, quando eles eram perseguidos, agora começou a fazer parte da igreja, e eles viam aquilo como um absurdo, como um paradoxo. Para eles a igreja se tornou uma igreja opressora, que não olha mais para os pobres. A igreja se tornou algo elitizado, com vestes, pompa, glamour, e onde os poderosos controlam tudo. Os donatistas romperam com a igreja. É claro que num certo momento eles até viraram, uma parte deles virou extremista, mas era um movimento muito forte e se concentrou ali no norte da África. E esse movimento existiu até o período dos papas. Amém, irmãos? Chegamos agora em 325 da nossa era. Ainda sob o governo de Constantino, ele convoca o concílio de Niceia para resolvermos uma questão central do Evangelho. Aliás, um debate teológico daquela época. Alguns diziam que Jesus não era divino, e outros diziam que ele era apenas um grande profeta. O que foi resolvido naquele concílio? Que Jesus era Deus. Mas, irmãos, isso não foi resolvido lá. Jesus já era reconhecidamente divino desde o primeiro século. Apenas foram alguns teólogos que levantaram uma questão já do marcionismo, já do gnosticismo. Mas a crença de que Jesus era 100% homem e 100% Deus havia desde o século I. Mas resolvida essa questão, todo aquele que acreditasse que Jesus não era divino se transformava agora num herético. Não era mais uma opção teológica, agora era um herético. E em 379 sobe ao poder, sai Constantino da cena, entra em cena o imperador Teodósio. E o que Teodósio faz, irmão menino? Ele transforma a igreja de Roma como a religião oficial do império. A igreja de Roma agora é uma igreja imperial, dona do Estado. Então, quando Teodósio escreve um documento de oficialidade da igreja,
dizendo que a fé cristã agora é a fé oficial. Irmãos, ele não faz isso porque ele era um crente fervoroso, irmão. Ele não faz isso porque ele era um crente fiel. Isso foi um ato de desespero político. Porque nessa época o Império Romano estava sendo fragmentado. As invasões germânicas, conhecidas vulgarmente como bárbaras, os povos germânicos já estavam enfraquecendo o Império Romano do Ocidente. Então o Império Romano vê na religião uma forma de legitimar o seu poder, uma forma de reafirmar o seu poder e reafirmar a sua hegemonia. Teodósio não tinha nada diferente. Foi apenas um ato de desespero político. E outra decisão que ele teve, o Mateus vai mudar agora o slide, foi dividir o Império Romano em duas porções. Essa parte marrom, o Império Romano do Oriente, com a capital, lá está Bizâncio, irmãos, mas é a cidade de Constantinopla. E na parte em verde, seria o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Então essa foi uma decisão de Teodósio. Dividir o Império Romano. Então você vai ter que lembrar dessa divisão, pois daqui a alguns minutos a gente vai voltar para ela. Então a partir daí o Império do Ocidente, o Império Romano do Ocidente, essa partezinha verde aí do slide, foi se enfraquecendo. Então por muitos séculos o Império conseguiu proteger suas fronteiras, conseguiu proteger o seu povo, mas o lado ocidental não tinha mais condições físicas, nem políticas, nem financeiras de continuar sua proteção, e passou a sofrer invasões por parte de povos germânicos. E esses povos que viviam nas fronteiras do Império de forma lenta e gradual passaram a invadir o Império Romano, passaram a adentrar, e no ano 410 da nossa era, invadiram e saquearam a cidade de Roma. E isso marca o fim do Império Romano do Ocidente. E agora vão surgir diversos pequenos reinos naquela região, naquela parte da Europa. Vão surgir os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os lombardos, os anglo-saxões, etc, etc, etc. E com o fim do Império Romano do Ocidente, surge uma oportunidade para que a igreja se fortaleça, essa igreja de Roma se fortaleça como nunca antes. Foi nessa época, no fim do Império Romano, que começam a surgir os papas. E é o próximo capítulo do nosso livro, o papado. Começam a surgir os papas. Quando o Império Romano cai, a única força, a única instituição que consegue se manter unida, fortalecida e dominando todos os espaços do antigo império é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aquela igreja de Roma piedosa que tinha no início, que se amalgamou com os elementos do culto romano, essa igreja, ela se tornou a principal igreja, e com seu bispo sendo o principal. E ela se colocou o título como sendo a primeira igreja do cristianismo, com seu bispo em Roma. E a palavra papa significa papai. O termo papa era utilizado para todos os bispos, não somente, irmãos, para o bispo de Roma, mas alguns bispos também se julgavam papas. Mas o Papa, com essa autoridade que nós conhecemos, que nós vemos hoje, o líder da igreja de Roma, é como aquele que diz e acontece, aconteceu nessa época. E o primeiro Papa foi Leão I. Ele é o primeiro a chamar para si a autoridade de Papa de modo claro e evidente. O bispo romano agora é o bispo dos bispos. Ele é o vigário invisível dele. Ele é o vigário do Filho de Deus. Leão I conseguiu manter a estabilidade da igreja com o fim do império. Mesmo em meio às invasões germânicas, ele conseguiu manter a estabilidade da igreja. E isso vai abrir as portas para que a igreja entre em um dos seus períodos mais sombrios, mais tristes da nossa história. Nós começaremos agora com as cruzadas, as inquisições, as indulgências. Um período sombrio e terrível da igreja cristã. E o próximo slide nós vamos entrar na Idade Média. Depois, irmãos, que o Império Romano do Ocidente chegou ao fim, a igreja de Roma assumiu o protagonismo. Não tinha mais império, a igreja era a protagonista política. A igreja, na figura do papado, se fortaleceu.
tinha influência, poder. Para as outras nações, a Igreja Católica de Roma foi uma igreja que soube caminhar lado a lado com o império. Era a igreja imperial, poderosa. Só que aí, irmão, surge um elemento histórico no meio toda essa hegemonia que começa a surgir depois da queda do Império Romano. Surge o Islã, lá na Península Arábica. O Islã aparece na cena, como um conjunto de profecias de um homem chamado Maomé. A história você já conhece, mas o interessante que eu queria trazer aqui é no próximo slide, Mateus. Em pouco tempo, em menos de 100 anos, após o surgimento do Islã lá na Península Arábica, o mapa do mundo se transformou completamente, e de uma maneira incrivelmente rápida, como vocês estão vendo aí no nosso slide. Essa parte toda em marrom, lá da Arábia, da Península Arábica, Pérsia, Armênia, Síria, o norte da África, até a Península Ibérica, onde está atualmente Portugal e Espanha, tudo, o Islã expandiu para todas essas regiões. No ano 635, a cidade de Damasco ela foi conquistada, e várias outras, o norte da África, Alexandria. Depois de quase 100 anos de expansão do Islã, o avanço foi contido e a igreja pôde dar uma respirada na Idade Média. Então, ali por volta do século VIII, o Islã foi contido e a igreja pôde dar uma respirada. Surge nessa cena, viu, irmão René? Carlos Magno. Ao mesmo tempo em que o Islã se expandia, surge um novo império, o Reino Franco. E da fragmentação dele surgiram a França, a Alemanha, que a gente conhece hoje. A Igreja Católica coroou Carlos Magno como o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Não era mais o imperador do Império Romano, era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Por que Sacro Império? Porque o imperador tinha a Igreja de Roma como legitimadora de suas ações. Nós pulamos para o nosso outro capítulo da nossa. Estamos dando aqui uma agilizada, irmãos. Nós já entramos na corrupção da igreja, que é o nosso próximo slide, próximo capítulo. E aí, depois da morte de Carlos Magno, o papado entrou em decadência. Na verdade, o papado se tornou, irmãos, uma espécie de joguete na mão dos poderosos, na mão de políticos. Só para vocês terem uma ideia, teve um Papa que pegou o seu antecessor, que estava morto, tirou o corpo do túmulo, colocou as vestes de Papa, botou no julgamento para ser julgado, foi condenado, foi arrastado o corpo pelas ruas jogado no rio. Então a instituição do papado se tornou uma instituição doentia. O Papa Sérgio III simplesmente mandou matar todos os seus rivais, todos. E para piorar a situação, no ano de 1054, as relações não estavam muito boas entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja do Oriente acreditava, tinha um outro arcabouço teológico, e com esse conflito, a partir desse conflito teológico, o Papa da igreja do Oriente excomungou o Papa da igreja do Ocidente, e o Papa da igreja do Ocidente excomungou o Papa da igreja do Oriente. Houve uma excomungação, uma mútua dos dois papas. Esse é o cisma da igreja. Então havia agora uma igreja ocidental, que era a igreja católica apostólica romana, e a igreja oriental, que lá não é um papa, que fica na Grécia, lá em Constantinopla, ficava no mundo grego, aliás. Houve a divisão, cisma da igreja. Acabaram rompendo o Papa bizantino com o Papa da igreja ocidental. Então, passando o próximo slide, irmãos, nós vamos entrar no outro capítulo da nossa história, que é as cruzadas.
E o que foram as cruzadas? Qual o conceito de cruzada? Cruzada, irmãos, foram esse movimento de reação à expansão do Islã. O Papa Urbano, não lembro qual era, se era o quarto ou o quinto, o Papa Urbano chegou e disse assim: nós não podemos aceitar a expansão do Islã, então vamos agora criar movimentos para combater o Islã. E aí, quando ele termina esse discurso, os povos que estavam ouvindo gritavam: Deus o quer, Deus o quer, Deus o quer. E Deus queria aqueles movimentos, aquela ida do povo para lutar contra os islâmicos, para retirar Jerusalém das mãos dos islâmicos, das mãos dos muçulmanos. E nos livros de história nós vemos que aconteceram 7 cruzadas, mas não foram só 7 cruzadas, irmãos. Havia as cruzadas oficiais e havia as cruzadas que eram pessoas comuns, que diziam: olha, você pode ver lá no slide anterior, tinha lá a indulgência plena para quem fosse. Então as pessoas pegavam pela família: olha, o Papa disse que nós temos indulgência plena, todos os pecados, não importa que pecado eu fiz, eu cometi, eu estou perdoado. O Papa disse que eu estou perdoado. Então é indulgência plena. Está aí, irmãos, o embrião da crítica dos pré-reformadores. Eles vão começar a olhar esse sistema de indulgências, de destruição dos princípios bíblicos, e vão começar a atacar o dedo na ferida. E aí a gente vai começar a ver, irmãos, a decadência da igreja. Nós vamos começar a ver a decadência da igreja de Roma. A corrupção estava dentro do papado. Os papas estavam cada vez mais interessados em poder, em riqueza, em poder político. A igreja foi decaindo. A igreja começou a criar um sistema de cobrança de impostos para que pudesse sustentar suas riquezas, sustentar o seu garbo, a sua elegância. Quando nós chegamos no período da Renascença, a igreja queria participar. A igreja refez a Basílica de São Pedro, chamou artistas que para aquela época eram muito caros para financiar, para construir a Basílica de São Pedro. A própria igreja se lançou dentro dessa renascença. A igreja incentivou tudo isso. Para quê? Para acumular riqueza, para acumular dinheiro, para acumular o vil metal. A insatisfação do povo com a política da igreja estava só crescendo. Então, irmãos, olha, o povo, a insatisfação estava crescendo com a política de arrecadação de dinheiro, com a visão de que a igreja precisava acumular. E esse foi um dos motivos que levaram Martinho Lutero a começar a sua reforma. Por causa de todos esses fatores: a corrupção, o poder, as riquezas, as cruzadas, as inquisições, a cobrança de indulgências, a igreja não estava mais sendo vista, bem vista pelo povo, pelas pessoas. Vários movimentos, várias tentativas de transformação aconteceram, mas a igreja sempre abafava esses movimentos, sempre destruía esses movimentos. Houve alguns bispos, alguns monges que começaram a não concordar com essas ações, essa exigência de dinheiro. Eram chamados os pré-reformadores. Nós temos nomes importantes como John Wycliffe, que foi o homem que traduziu a Bíblia para o inglês. Na Itália nós temos Girolamo Savonarola, que foi um homem, um monge, que disse assim: a igreja está errada, a igreja precisa voltar aos tempos bíblicos, a igreja não está olhando para a Bíblia, e por causa disso ele foi queimado vivo. Nós temos John Huss como um dos pré-reformadores, que também não concordava com essas atitudes da igreja e clamava por uma reforma, clamava por uma mudança da igreja. Na Boêmia, ele morava na Boêmia, que é onde hoje é a Alemanha, na Morávia. Ele foi crucificado. E há quem diga, irmão Renê, e há quem diga, pastor, que ele, no ato profético, ele disse: porque Huss significa Deus. E quando ele estava sendo morto, ele disse assim: vocês estão matando um ganso, vocês estão matando o Huss, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar o cinza. E há quem diga que ele estava profeticamente se referindo ao monge Lutero, que ia começar o movimento da reforma protestante. Todos esses homens colocavam a Bíblia como manual de fé.
não tinha tradição, nem educação da igreja, nem poder do Papa. Eles acreditavam que a autoridade maior era a palavra de Deus, que a Bíblia era o seu manual de fé, e não concordavam com práticas que estavam em desacordo com a Bíblia. Então, antes de Lutero, várias pessoas já estavam insatisfeitas com a igreja. A reforma estava prestes a acontecer. Nós estamos aqui, o pavio é aceso, esperando a explosão da reforma, mas ninguém estava conseguindo fazer, até que surge na história esse monge chamado Lutero. Mas esse é um assunto para a nossa próxima quinta-feira. Eu agradeço aos irmãos. Não deu para falar todos os assuntos, mas esse, como eu falei no início, é apenas um recorte histórico. Nós tivemos a missão de falar quase 1500 anos de história em pouco mais de um ano. Agradeço a paciência dos irmãos e que Deus em Cristo nos abençoe.